Olá, seja novamente muito bem-vindo ao canal A História é uma História. Antes de iniciarmos nosso novo vídeo, gostaria de convidá-lo a curtir, se você gostar, inscrever-se no canal e marcar a opção do sino para ser informado de novas publicações. Pois bem, hoje vamos falar de um dos personagens mais misteriosos e intrigantes de toda a história da humanidade. Eu me refiro a Cristóvão Colombo. Poucas figuras da história deixaram tantos escritos autógrafos como Cristóvão Colombo. Mas, em contraposição, também entre as personagens da história humana, não muitas são tão misteriosas do que o navegador genovês que chegou pela primeira vez ao Novo Mundo, que depois passou a ser conhecido como as Américas. Eu gostaria de tratar de dois casos que são mencionados na história de Cristóvão Colombo e que se discute se são lendas ou fatos históricos. Primeiramente, gostaria de falar sobre o ovo de Colombo. Esta é uma história que é a seguinte: em um jantar comemorativo de sua façanha, quando voltou da primeira viagem, quando então chegou até o continente americano, esse jantar teria ocorrido em Barcelona, uma vez que lá foi onde foram realizadas essas comemorações, promovido pelo cardeal espanhol Mendoza. Um dos presentes, um dos cortesãos, teria perguntado a Cristóvão Colombo se outra pessoa poderia ter realizado aquela viagem. Colombo então fez o seguinte: pediu para que lhe trouxessem um ovo e desafiou os presentes a colocar o ovo em pé sobre a mesa. Bem, evidentemente, depois de várias tentativas, ninguém conseguiu. Colombo então, pegando o ovo, bateu na mesa, achatando um pouco uma de suas extremidades, com o que conseguiu que o ovo ficasse em pé. O cortesão, então, que havia feito a pergunta, disse: ora, mas dessa forma qualquer um poderia fazer. Ao que Colombo respondeu: exatamente, mas precisa ter ocorrido a ideia. A viagem que eu realizei, outros poderão fazê-lo, mas antes foi necessário que alguém tivesse tido a coragem e a ideia de realizá-la. Pois bem, esta é uma história. A outra, que é relatada, é que durante a sua quarta viagem, a viagem mais desastrosa de todas, com muitas dificuldades, em que todas as embarcações naufragaram, Colombo e seus companheiros, incluindo seu filho Fernando, que o acompanhou nessa viagem, com apenas 13 para 14 anos, ficaram ilhados na ilha que futuramente seria conhecida como a Jamaica. E estando ali já praticamente quase um ano, sem condições de retornar, de ir até a ilha espanhola, onde ficava o governo naquela ocasião daquela região, já ameaçado pelos índios que ali estavam, que não levavam mais mantimentos e que constantemente viam a fraqueza em que os espanhóis se encontravam, indicando que poderiam atacar aqueles marinheiros e o almirante Colombo. Colombo então, sabendo que ocorreria um eclipse, havendo previsto um eclipse, chamou o cacique local e o ameaçou dizendo que iria fazer com que o seu Deus escurecesse a lua, tornando-a como sangue, e que se os índios não voltassem a tratá-los bem e a fornecer-lhes o alimento necessário, ele não pediria para que o seu Deus modificasse a situação e eles jamais teriam a lua de volta. Na sequência, aconteceu um eclipse, os índios ficaram apavorados e o cacique então rogou a Colombo que conversasse com seu Deus para que ele encerrasse aquela maldição e a lua voltasse a brilhar no céu. Ao que o Colombo então disse que falaria com Deus
E logo que o eclipse foi passando, os índios ficaram maravilhados e passaram a novamente auxiliar os espanhóis. Então, dessas duas histórias, uma é considerada lenda, porque não há documentação histórica. A outra é considerada fato histórico. Qual você acha que é lenda e qual você acha que é fato histórico? Pois bem, a primeira história, a do ovo de Colombo, é uma lenda. Não se tem nenhuma prova documental de que aquilo ocorreu. É bem verdade que não é impossível de ter acontecido, pois aquela história do ovo era muito conhecida na Itália, como bem lembra o filósofo Voltaire, e já tinha sido usado muito antes de Colombo por um arquiteto para demonstrar a sua capacidade. Tendo em vista que Colombo era italiano, e em um jantar em que foi questionado sobre o seu feito e se outros poderiam realizá-lo, ele bem pode ter se recordado deste caso, né, dessa história, e tê-la utilizado. Mas não existe nenhuma prova, nenhum documento, nenhum escrito que ateste que isso ocorreu como fato histórico. Já a questão de que Colombo teria previsto um eclipse quando estava ilhado na ilha da Jamaica para enganar os índios que estavam ameaçando a ele e seus companheiros, é considerado um fato histórico. A história é contada na biografia de Colombo, escrita por seu filho Fernando, que começou a escrever por volta de 1527, mas a publicação se deu em 1571 na Itália. É também contada pelo Frei Bartolomeu de Las Casas, um dos cronistas principais da época e também um biógrafo de Colombo, mas Las Casas se refere ao fato como contado por Fernando Colombo, que esteve naquela viagem. Aí você pode dizer, mas pode ter sido uma história criada pelo filho de Colombo. No entanto, um outro renomado cronista das Índias, como eram chamados historiadores que escreviam sobre aqueles fatos do Novo Mundo, Gonçalo Fernandes de Oviedo, que começou a escrever sua obra em 1537, antes de Fernando publicar a sua, aliás, antes que a obra de Fernando fosse publicada, porque ela foi publicada quando ele já tinha morrido, entre 1537 e 1539 foi impressa a História Geral das Índias de Gonçalo Fernandes de Oviedo, muito antes de Fernando Colombo ter escrito e publicado a sua. E Oviedo também conta essa história sem mencionar nada a respeito de Fernando Colombo, que teria ouvido dele. Simplesmente conta como algo que havia acontecido. Pois bem, mas além desses cronistas, existe um fato que é crucial para que nós e os historiadores possamos referendar esta situação como sendo um fato histórico, que é o seguinte: quando estavam presos ali, ilhados, sem condições de sair da Jamaica, já faltando alimento, quase um ano já após o naufrágio de suas embarcações, Colombo solicitou a um de seus marinheiros, um dos mais próximos a ele, considerado durante a história um dos seus grandes amigos, Diego Mendes, que este deixasse a Jamaica em uma canoa para alcançar a ilha de La Hispaniola, que atualmente é o Haiti e a República Dominicana, para que ali pudessem obter um navio e resgatá-los da Jamaica. Era uma viagem perigosíssima fazer por canoa, cerca de 40 léguas, num mar muito perigoso. Diego Mendes, atendendo a solicitação do almirante Colombo, com mais alguns índios, realizou a viagem com muita dificuldade até chegar à cidade de Santo Domingo, onde providenciou um navio que retornou e buscou o almirante e seus companheiros para então levá-los posteriormente à Espanha. Até aí, uma coisa parece que não tem nada a ver com a outra.
Mas aí que está o detalhe. Esse Diego Mendes, embora não estivesse nos dias em que houve a questão do eclipse, pois ele já tinha partido, a história ficou muito comentada pelos marinheiros, por aqueles que viveram aquela história. E quando foi fazer o seu testamento em 1536, antes de Oviedo, antes que Fernando Colombo ou Bartolomé de Las Casas publicassem os seus livros, Diego Mendes, em um documento tão pessoal como o testamento, ele relata o fato ocorrido na Jamaica, que Colombo, prevendo um eclipse, pois ele trazia consigo o almanaque do astrônomo alemão conhecido como Regiomontano, que previa, foi publicado nos fins do século XV, e que previa eclipse para os próximos 30 anos, onde estava previsto um eclipse exatamente para o dia 29 de fevereiro de 1504. E Colombo usou isso para enganar os índios. Ora, por que Diego Mendes fez questão de contar essa história no seu testamento? Documento que hoje existe manuscritos originais da época no Arquivo Geral das Índias em Sevilha. Exatamente esse fato demonstra que há uma base documental muito forte para que nós possamos dizer que é um fato histórico essa artimanha que Colombo utilizou para salvar a si e seus companheiros. Ora, alguém que tem um conhecimento maior da história da vida de Colombo pode então objetar dizendo que o próprio Colombo nunca contou essa história. É verdade, ele menciona em uma carta que escreveu para os reis católicos, Isabel e Fernando, reis da Espanha, que então era conhecida como Castela, ele menciona que houve um eclipse no período que ele estava na Jamaica. Mas ele não conta a história da artimanha que ele utilizou para enganar os índios. Por quê? Agora sim nós precisamos novamente nos valer de uma certa subjetividade e inferência para nós conseguirmos obter o que a história muitas vezes não revela de forma positiva ou objetiva. Ora, Colombo era extremamente religioso. No diário de bordo de sua primeira viagem, por várias vezes ele cita vários versículos da Bíblia, mostrando que as profecias, que o Evangelho, a inspiração divina eram uma das grandes razões de estar realizando aquelas viagens de descoberta. Uma pessoa assim dificilmente iria usar ou mencionar que usou uma questão envolvendo Deus para enganar alguém, mesmo que fossem os índios. Ou seja, ele era muito restrito com a sua religião. E, de qualquer forma, ele usou uma artimanha, se valendo da previsão do eclipse pelo astrônomo Regiomontano, para dizer aos índios que falaria com Deus e Deus iria escurecer a sua lua. É muito provável que Colombo não quisesse ou não quis mencionar que ele enganou os índios valendo-se de uma mentira usando o nome de Deus. Daí nós podemos inferir que pode ter sido a razão dele não ter mencionado o que é considerado fato histórico, porque está documentado principalmente no testamento de Diego Mendes. Pois bem, terminamos assim mais esse vídeo, espero que você tenha gostado. Se gostou, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e marque a opção do sino para ser avisado de novas publicações. Se desejar, também deixe seu comentário. Muito obrigado, até o próximo vídeo.